Você acorda todo dia com a sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa, como se estivesse interpretando um papel que nunca escolheu, seguindo um roteiro que alguém escreveu para você há muito tempo. E o pior de tudo é que você nem sabe mais quando isso começou. Existe uma escravidão invisível que controla sua vida há anos, talvez décadas, e você nem percebe. Ela está tão enraizada na sua rotina, nos seus pensamentos, nas suas decisões, que você acredita que essa é simplesmente sua personalidade ou seu destino. Mas hoje você vai descobrir como identificar essas correntes invisíveis e, mais importante, como quebrá-las de uma vez por todas. Deixe-me te contar uma história que vai te arrepiar. Há cerca de 3.500 anos, um homem chamado José estava no auge da sua carreira. Governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa do mundo conhecido na época. Quando uma terrível fome assolou a região, ele teve uma ideia genial. Trouxe sua família, seus irmãos, seu pai idoso para viver no Egito. 70 pessoas no total. Era para ser temporário, apenas até a fome passar. Mas sabe o que acontece quando você aceita uma situação temporária que parece confortável? Você se acomoda. Os anos passam, você cria raízes, se adapta ao sistema. E quando menos espera, aquela situação temporária se tornou sua nova realidade permanente. Os filhos de José cresceram no Egito. Os netos nasceram lá. As tradições egípcias começaram a se misturar com as tradições familiares. Era mais fácil seguir a corrente do que nadar contra ela. E então, algo devastador aconteceu. José morreu. A geração que se lembrava da promessa de Deus, da terra que havia sido prometida aos seus antepassados, começou a desaparecer. Um novo faraó assumiu o poder. E a Bíblia diz algo assustador em Êxodo 1:8. Levantou-se um novo rei no Egito que não conhecia José. Percebe a sutileza do que está acontecendo aqui? Não foi uma invasão militar. Não houve um decreto oficial dizendo: vocês agora são escravos. Foi um processo gradual, quase imperceptível. Primeiro vieram as taxas extras, depois as leis que limitavam onde eles podiam morar. Em seguida, trabalhos forçados pela segurança nacional. E quando eles perceberam, 430 anos haviam se passado, e gerações inteiras haviam nascido e morrido, acreditando que ser escravo era sua identidade natural. Você consegue imaginar? Crianças que nunca conheceram a liberdade, que cresceram vendo os pais trabalharem de sol a sol sem escolha, que aprenderam a abaixar a cabeça quando o supervisor egípcio passava. Para elas, aquilo não era opressão, era só a vida, era normal, era o que sempre foi. E aqui está o choque de realidade que vai te deixar sem dormir hoje à noite. Você pode estar vivendo exatamente isso agora. Não. Você provavelmente não está carregando tijolos debaixo de um sol escaldante. Mas me diga uma coisa. Quando foi a última vez que você questionou por que vive do jeito que vive? Quando foi a última vez que você parou para perguntar se os padrões que você segue, as limitações que você aceita, os medos que você carrega, realmente pertencem a você ou se foram herdados de gerações anteriores? Talvez seja o padrão de nunca ter dinheiro suficiente, sempre vivendo no vermelho, porque na nossa família sempre foi assim. Talvez seja a incapacidade de manter relacionamentos saudáveis, porque você cresceu vendo seus pais se destruírem mutuamente e acredita que amor é complicado mesmo. Talvez seja aquela voz interna que te diz que você não é inteligente o suficiente, não é bonito o suficiente, não é capaz o suficiente, porque alguém plantou essas sementes na sua mente quando você era criança e elas cresceram até se tornarem sua realidade. Ou talvez seja algo ainda mais profundo. Talvez seja a sensação de que Deus está distante, de que você precisa merecer o amor dele, de que você nunca vai ser santo o suficiente para ter uma verdadeira intimidade com o Criador do universo.
Talvez você tenha crescido em uma religião de performance, onde você aprendeu a ser um bom menino ou uma boa menina para ganhar a aprovação divina, e agora vive exausto, tentando agradar um Deus que, na sua mente, está sempre desapontado com você. A verdade é que a maioria das pessoas vive a vida inteira em uma prisão que elas mesmas construíram com tijolos que outras pessoas forneceram. Você pega os medos do seu pai, as inseguranças da sua mãe, os traumas do seu avô que nunca foram processados, as crenças limitantes da sua cultura, da sua igreja, da sua sociedade, e constrói uma vida em torno dessas limitações como se fossem leis imutáveis do universo. E o mais trágico de tudo é que você se torna tão acostumado com essas correntes que quando alguém aponta para elas, sua primeira reação é defendê-las. Ah, mas eu sou assim mesmo. Mas na minha família sempre foi difícil. Não, mas você não entende. Eu já tentei e não deu certo. Você desenvolve uma identidade em torno das suas limitações. E qualquer sugestão de que você pode ser livre ameaça essa identidade que você construiu. Sabe o que mais me assombra nessa história de Êxodo? É que quando Moisés apareceu e disse, Deus vai nos libertar, muitos israelitas não ficaram felizes, eles ficaram com medo, eles reclamaram. Em Êxodo 5:21, depois que Faraó aumentou ainda mais o trabalho deles, os israelitas disseram para Moisés, que o Senhor vos julgue, visto que nos fizestes odiosos diante de Faraó e diante de seus servos, pondo-lhes nas mãos uma espada, para nos matar. Eles estavam com raiva de Moisés por tentar libertá-los. Você consegue acreditar nisso? Eles preferiam a escravidão conhecida à liberdade desconhecida. E antes de você julgar eles, me responda: quantas vezes você sabotou suas próprias oportunidades de crescimento porque elas exigiam que você saísse da sua zona de conforto? Quantas vezes você escolheu ficar na situação ruim que você conhece em vez de arriscar algo melhor que você nunca experimentou? O profeta Oséias capturou essa tragédia humana perfeitamente quando escreveu em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é que Deus não queira libertar você, não é que Ele não tenha poder para isso, é que você não sabe que está preso. Você não reconhece as correntes porque elas foram colocadas tão gradualmente, tão sutilmente, que se tornaram parte da paisagem da sua vida. E aqui está a pergunta que vai te perseguir pelo resto do dia. Se você morrer hoje, vai morrer livre ou vai morrer escravo? Vai morrer tendo vivido a vida que Deus sonhou para você ou vai morrer tendo vivido a vida que outras pessoas programaram para você viver? Porque a diferença entre os israelitas que saíram do Egito e aqueles que morreram na escravidão não foi o favor de Deus, foi o reconhecimento da sua condição. Os que foram libertos foram aqueles que, mesmo depois de 430 anos, ainda se lembravam vagamente de que não foram criados para ser escravos. Eles ainda tinham, lá no fundo do coração, um eco da promessa que Deus havia feito aos seus antepassados de que eles teriam uma terra, uma identidade, um propósito maior do que servir aos caprichos de um faraó mortal. A questão é: você ainda tem esse eco dentro de você? Ou ele foi sufocado pelos anos de conformismo, de é assim que as coisas são, de não adianta sonhar muito alto? Porque eu preciso te dizer uma verdade que vai doer, mas que pode salvar sua vida. Deus não vai quebrar correntes que você não reconhece, que existem. Ele não vai libertar você de uma prisão que você chama de lar, mas se você conseguir, mesmo que por um segundo, imaginar como seria viver completamente livre, completamente você mesmo, completamente conectado com o propósito para o qual você foi criado. Se você conseguir sentir, mesmo que brevemente, a saudade de uma vida que você nunca viveu, mas que seu espírito reconhece como verdadeira, então talvez, só talvez, você esteja pronto para escutar o que Deus quer te falar
sobre o preço real da sua libertação. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que sonha com a liberdade e uma pessoa que realmente se liberta? O primeiro grupo ainda acredita que a transformação é gratuita. O segundo descobriu que ela custa sangue. A liberdade que você tanto deseja tem um preço que vai além do que você consegue pagar. Mas aqui está a verdade que vai revolucionar sua vida. Alguém já pagou esse preço por você. E quando você entender o que isso realmente significa, você nunca mais vai viver como uma pessoa comum. Depois de 430 anos de escravidão, você pensaria que Deus simplesmente abriria as portas e diria: pronto, vocês estão livres, podem ir embora. Mas não foi assim que aconteceu. Quando Deus decidiu libertar seu povo, ele declarou guerra. E guerra, meu amigo, deixa cicatrizes que duram gerações. A primeira praga foi sangue. O rio Nilo, que os egípcios adoravam como um deus, se transformou em sangue por 7 dias. Imagine a cena: crianças egípcias correndo para suas mães, perguntando por que a água estava vermelha, peixes mortos boiando na superfície, o cheiro de morte tomando conta de toda uma civilização. Isso não foi um truque de mágica. Foi uma declaração de guerra contra todo o sistema que mantinha o povo de Deus em cativeiro. Mas Faraó endureceu o coração. Então vieram as rãs, milhões delas, invadindo casas, camas, fornos, potes de comida, o barulho ensurdecedor de uma nação inteira sendo atormentada. E quando Faraó implorou para Moisés fazer parar, assim que as rãs morreram, ele voltou atrás na promessa, porque é assim que funciona. Enquanto a dor é suportável, ninguém muda verdadeiramente. Terceira praga, piolhos. Quarta, moscas. Quinta, peste no gado. Sexta, úlceras. Sétima, saraiva que destruiu plantações inteiras. Oitava, gafanhotos que devoraram o que sobrou. Nona, trevas por 3 dias. 9 vezes Deus demonstrou seu poder. 9 oportunidades para Faraó fazer a escolha certa. 9 chances para que a libertação acontecesse sem que o pior precisasse acontecer. Mas há algo profundamente perturbador nessa história que a maioria das pessoas perde. Em algumas pragas, a Bíblia diz que Faraó endureceu seu coração, mas em outras diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Você percebe a implicação terrível disso? Deus estava empurrando Faraó para uma decisão que ele sabia que resultaria na 10ª praga. A mais brutal, a mais devastadora, a que custaria a vida dos primogênitos. Por quê? Porque a libertação verdadeira não acontece através de concessões graduais ou reformas superficiais. Ela exige que o sistema inteiro seja quebrado. E para quebrar um sistema de 430 anos de opressão, o preço seria proporcional ao tempo e à profundidade da escravidão. E então chegou a noite que mudou tudo. Êxodo 12, 29 e 30 pinta um quadro que vai te assombrar. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxurrada, e todos os primogênitos dos animais. Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Pare um segundo e tente visualizar isso. Uma nação inteira acordando no meio da noite com o som de choro e desespero. Mães descobrindo que seus filhos mais velhos estavam mortos. Pais tentando reanimar corpos que já estavam frios. O filho de Faraó, o herdeiro do trono, morto. O filho do prisioneiro na masmorra mais suja, morto. Rico ou pobre, poderoso ou fraco. A morte não fez distinção. Mas aqui está a parte que vai te deixar sem fôlego. Os israelitas foram poupados, não porque eles eram melhores pessoas, não porque eles mereciam mais que os egípcios. Eles foram poupados porque na noite anterior, cada família israelita havia sacrificado um cordeiro inocente, sem defeito,
que morreu para que o primogênito vivesse. O sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais e nas vergas das portas, e quando o anjo da morte passou por ali, ele viu o sangue e passou por cima daquela casa. Você entende o que isso significa? Mesmo para o povo de Deus, a liberdade não foi gratuita. Alguém tinha que morrer. A diferença é que, em vez de ser o filho amado da família, foi um substituto inocente que tomou o lugar dele. Cada família israelita olhou para aquele cordeiro, talvez o animal mais manso do rebanho, talvez aquele que as crianças tinham como mascote, e o sacrificou sabendo que sua vida dependia da morte dele. E agora, quero que você pare de ler por um segundo e sinta o peso do que estou prestes a te falar. Essa história não é apenas um relato histórico de algo que aconteceu há milhares de anos. Essa é a sua história. Você é o primogênito que deveria ter morrido. Sua rebelião contra Deus, seus pecados, suas falhas, sua natureza corrompida, tudo isso te colocava sob a sentença de morte espiritual. Você estava destinado a passar a eternidade separado de Deus, carregando o peso das suas próprias escolhas erradas. Mas então, João 1:29 registra essas palavras que mudaram o curso da história humana. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo se tornou o Cordeiro substituto. Ele viveu a vida perfeita que você deveria ter vivido. Ele morreu a morte que você deveria ter morrido. Ele suportou a ira de Deus que você deveria ter suportado. E aqui está a verdade brutal que a maioria dos cristãos nunca realmente compreende. A sua libertação custou a vida do Filho de Deus. Não foi barato, não foi fácil, não foi indolor. Na cruz, Jesus experimentou não apenas a tortura física da crucificação, mas o abandono espiritual do Pai. Por algumas horas, aquele que existia em perfeita comunhão com o Pai desde a eternidade, foi separado dele para que você nunca precise ser. Quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava experimentando o inferno que você deveria experimentar. Quando ele disse, está consumado, ele estava declarando que o preço da sua libertação havia sido pago integralmente. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele estava provando que a morte não tinha mais poder sobre aqueles que estão cobertos pelo seu sangue. Mas aqui está a pergunta que vai te atormentar. Se alguém pagou um preço tão alto pela sua liberdade, por que você ainda vive como escravo? Se Jesus morreu para quebrar as correntes que te prendem aos padrões destrutivos, aos vícios, aos medos, às limitações que herdou da sua família, por que você ainda age como se essas correntes fossem inquebráveis? A resposta é devastadoramente simples. Você ainda não entendeu verdadeiramente o que aconteceu naquela cruz. Você talvez saiba intelectualmente que Jesus morreu pelos seus pecados, mas você nunca permitiu que essa verdade penetrasse tão fundo no seu coração que transformasse completamente a maneira como você se vê, como você vive, como você responde às circunstâncias. Sabe qual é a diferença entre alguém que foi realmente liberto e alguém que ainda vive em escravidão mental? O primeiro acorda todo dia lembrando do preço que foi pago. Ele olha para suas cicatrizes, seus traumas, seus medos e diz: vocês não têm mais poder sobre mim. Alguém já morreu para me libertar disso. O segundo acorda e imediatamente começa a negociar com as mesmas limitações de sempre, como se ainda devesse algo que já foi pago. Romanos 6:6-7 coloca isso de uma forma que vai revolucionar sua perspectiva. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você morreu. A pessoa que você era antes de Cristo, com todas as suas limitações, vícios, padrões destrutivos, identidades baseadas em trauma, essa pessoa foi crucificada com Jesus. Ela não existe mais.
O problema é que você continua vivendo como se ela ainda estivesse viva. Você continua alimentando pensamentos que pertencem a alguém que já morreu. Você continua reagindo a partir de feridas que já foram curadas. Você continua se identificando com limitações que já foram quebradas. E aqui está a ironia cruel. Enquanto você luta para conquistar uma liberdade que já é sua, enquanto você tenta merecer um amor que já foi demonstrado da forma mais radical possível, enquanto você vive tentando impressionar um Deus que já deu sua vida para provar o quanto você é valioso para Ele, você está desperdiçando o sacrifício mais precioso da história. A pergunta que vai determinar o resto da sua vida é esta: você vai honrar o preço que foi pago pela sua liberdade, vivendo como alguém verdadeiramente livre? Ou você vai continuar insultando o sacrifício de Cristo, vivendo como se ainda fosse escravo de coisas que já perderam todo o poder sobre você? Você já teve aquele momento em que pediu tanto para Deus abrir uma porta, que quando Ele finalmente abriu, você descobriu que era a porta errada, e então percebeu que Ele estava te protegendo de algo que você nem conseguia enxergar? O caminho que Deus escolheu para a sua vida vai contra toda a lógica humana. E quando você descobrir por que Ele faz isso, você vai entender que cada não que recebeu, cada porta fechada, cada plano frustrado, foi na verdade Ele salvando sua vida de uma destruição que você nem sabia que existia. Imagine a cena. 2 milhões de pessoas acabaram de sair da escravidão. Mulheres carregando crianças, idosos apoiados em cajados, jovens carregando bagagens pesadas, rebanhos de animais se misturando com a multidão. É o êxodo mais massivo da história da humanidade. E agora vem a pergunta lógica: qual é a rota mais sensata para chegar à Terra Prometida? Qualquer pessoa com meio neurônio funcionando apontaria para o norte. Havia uma estrada bem conhecida chamada Via Maris, ou Caminho da Terra dos Filisteus. Era a rota comercial mais importante da época, bem pavimentada, com poços de água estrategicamente localizados, cidades para descanso. Um trajeto de aproximadamente 11 dias de viagem. Era óbvio, era lógico, era eficiente. Era exatamente o que qualquer consultor de logística recomendaria. Mas então Deus abriu a boca e disse algo que deve ter feito Moisés questionar se havia ouvido direito. Não os levarei pelo caminho da terra dos filisteus, embora seja mais perto. Em vez disso, Êxodo 13:18 nos conta que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Você consegue imaginar a reação? 2 milhões de pessoas olhando para o sul, para uma vastidão de areia, pedra e morte, enquanto o caminho civilizado ficava ali, bem à vista, na direção oposta. Se fosse hoje, as redes sociais estariam explodindo. Moisés perdeu a razão. 40 dias no deserto era o suficiente, não 40 anos. Isso não é liderança, é sabotagem. Mas aqui está a verdade devastadora que Deus sabia e que aquelas pessoas não conseguiam enxergar. No caminho lógico, no caminho mais curto, no caminho que fazia sentido para a mente humana, havia um inimigo esperando que os destruiria completamente. Os filisteus não eram apenas mais um povo na vizinhança. Eles eram uma máquina de guerra, guerreiros treinados desde a infância, com armamentos superiores, estratégias militares avançadas, uma sede de batalha que aterrorizava nações inteiras. Eles dominavam aquela rota comercial exatamente porque ninguém conseguia passar por eles sem pagar um preço altíssimo. E Deus sabia que se os israelitas encontrassem os filisteus naquele momento, a reação seria previsível. Êxodo 13:17 explica o raciocínio divino, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Depois de 430 anos de escravidão, na primeira dificuldade real, no primeiro confronto que exigisse coragem, fé e luta, eles escolheriam voltar para a segurança conhecida da opressão, porque é
Assim que funciona a mente humana, não é? Preferimos o sofrimento familiar ao crescimento desconhecido. Preferimos a prisão confortável à liberdade que exige responsabilidade. Preferimos reclamar da nossa situação atual a arriscar enfrentar os gigantes que estão entre nós e nosso destino. Então Deus, na sua sabedoria infinita, disse: vou levá-los pelo caminho mais longo, mais difícil, mais incompreensível. Vou fazê-los atravessar um deserto onde eles vão depender totalmente de mim para cada gole de água, cada migalha de comida, cada passo que derem. Vou colocá-los em situações onde eles não terão escolha, a não ser confiar ou morrer. E começou um dos períodos mais contraditórios da história bíblica. Por um lado, foi um tempo de milagres constantes. Água saindo de rochas, maná descendo do céu todo dia, roupas que não se desgastavam, pés que não inchavam, a presença visível de Deus, guiando-os durante o dia e aquecendo-os durante a noite. Por outro lado, foi um tempo de testes brutais, de murmuração constante, de crises que expunham o pior da natureza humana. Mas aqui está a revelação que vai mudar sua perspectiva sobre as frustrações da sua vida. Cada vez que você pediu a Deus para acelerar o processo, para abrir o caminho mais direto, para resolver seus problemas da forma mais rápida possível, Ele estava vendo algo que você não conseguia ver. Ele estava enxergando os filisteus no seu caminho. Talvez você tenha implorado para conseguir aquele emprego dos sonhos, mas Deus fechou a porta porque sabia que o chefe era um predador que destruiria sua autoestima e seu caráter. Talvez você tenha se desesperado porque aquele relacionamento não deu certo, mas Deus sabia que aquela pessoa te levaria para um caminho de autodestruição. Talvez você tenha ficado amargo porque aquela oportunidade de negócio escapou, mas Deus via que ela te levaria à falência e ao desespero. A verdade brutal é que Deus te ama demais para te dar o que você pede, quando Ele sabe que isso vai te destruir. Ele prefere que você o odeie temporariamente por causa da frustração do que te ame temporariamente, e depois o amaldiçoe permanentemente pelas consequências de uma decisão precipitada. Isaías 55:8-9 captura essa tensão de forma linda e assustadora, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não está brincando quando diz isso. Ele não está sendo poético. Ele está dizendo que há uma diferença abissal entre o que você consegue ver e o que Ele consegue ver. Você enxerga o presente, Ele vê a eternidade. Você vê suas necessidades imediatas, Ele vê seu caráter sendo formado. Você vê o problema que precisa ser resolvido agora. Ele vê a pessoa que você precisa se tornar para lidar com problemas muito maiores que virão. E aqui está a parte que vai te deixar sem dormir. Enquanto os israelitas estavam reclamando do calor do deserto, da comida sem tempero, da incerteza do caminho, Deus estava preparando eles para serem uma nação. Não apenas um grupo de ex-escravos, mas um povo com identidade, com leis, com relacionamento íntimo com o Criador do universo, com um propósito eterno que afetaria toda a humanidade. O deserto não era punição, era universidade. Cada dia de aparente atraso era, na verdade, um dia de preparação para responsabilidades que eles nem conseguiam imaginar. Cada milagre que eles presenciavam estava construindo uma fé que seria necessária para conquistar gigantes literais na terra prometida. Cada teste que eles enfrentavam estava removendo mentalidade de escravo e instalando mentalidade de conquistador. Mas a maioria deles nunca entendeu isso. Eles morreram no deserto reclamando, amargurados, focados no que não tinham, em vez de maravilhados com o que estavam presenciando.
Eles perderam a vida mais extraordinária que alguém já viveu, porque estavam obcecados com o fato de que não era a vida que eles haviam planejado. E eu preciso te fazer uma pergunta que vai doer. Você está fazendo a mesma coisa? Você está tão focado no caminho que Deus não abriu, que está perdendo os milagres que Ele está fazendo no caminho que você está percorrendo? Você está tão amargo com as portas fechadas que não está vendo as portas que se abriram de formas que você nunca imaginou? Porque aqui está a verdade que vai libertar você ou te atormentar, dependendo do que você fizer com ela. Deus nunca está atrasado, mesmo quando parece que Ele esqueceu do seu endereço. Ele nunca está perdido, mesmo quando você não faz ideia de onde está indo. Ele nunca está desperdiçando seu tempo, mesmo quando cada dia parece igual ao anterior. O que parece desvio é preparação. O que parece demora é proteção. O que parece desnecessário é essencial para quem você precisa se tornar para lidar com o destino que Ele preparou para você. A pergunta que vai definir os próximos anos da sua vida é esta: você vai confiar na sabedoria de Deus mesmo quando ela contradiz completamente sua lógica? Ou você vai passar o resto da vida tentando forçar portas que Ele fechou para te proteger de uma destruição que você nem consegue imaginar? Porque eu preciso te avisar. Se você escolher o segundo caminho, você pode até conseguir abrir algumas dessas portas pela força da sua vontade, pela manipulação, pela insistência. Mas quando você descobrir o que estava do outro lado, quando os filisteus da sua vida aparecerem, você vai entender por que Deus prefere ser mal compreendido hoje a ser culpado amanhã pelas consequências das decisões que Ele tentou te impedir de tomar. Existe uma área da sua vida que você nunca entregou completamente a Deus. Você sabe qual é. É aquela que, quando alguém menciona, seu estômago se contrai e você imediatamente muda de assunto. É exatamente essa área que Deus está pedindo hoje. Deus está pedindo para você entregar exatamente aquilo que você mais ama e menos quer soltar. E quando você descobrir por que Ele faz isso, você vai entender que essa não é crueldade. É o teste final que separa aqueles que realmente confiam nele daqueles que apenas usam seu nome para abençoar seus próprios planos. A poeira do Êxodo ainda estava baixando quando Deus falou com Moisés algo que deve ter gelado o sangue de todo pai israelita. Consagre-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Êxodo 13:2. Pause um segundo e tente imaginar o impacto dessas palavras. Não era uma sugestão, não era uma opção. Era uma ordem direta do Deus que acabara de libertá-los com sinais e prodígios. O filho mais velho, aquele que carregava o nome da família, as esperanças do futuro, o amor mais puro de um pai, pertencia a Deus. Imagine você sendo pai ou mãe naquele momento. Você acabou de ver seu filho mais velho ser poupado da morte na 10ª praga porque o sangue de um cordeiro foi derramado na sua porta. Você pensou: graças a Deus, ele está seguro. E então, algumas horas depois, Deus diz: ele não escapou da morte para pertencer a você. Ele escapou da morte para pertencer a mim. A lógica divina é implacável e assustadora. Se eu poupei a vida dele quando poderia ter tirado, então essa vida me pertence. Se eu o resgatei da escravidão quando ele poderia ter permanecido escravo, então sua liberdade é minha propriedade. Se eu o salvei quando ele deveria ter perecido, então cada respiração que ele toma é um empréstimo que eu fiz a vocês. Mas aqui está onde a história fica ainda mais intensa. Deus não estava brincando. Ele realmente queria que esses meninos fossem separados para Ele, separados para serviço, separados para sacrifício, separados para um destino que os pais não poderiam controlar, direcionar ou interferir. E você pode quase ouvir os sussurros desesperados nas tendas naquela noite.
Sara, você ouviu o que Moisés disse? Nosso Benjamim, ele vai ter que ser... Eu sei, Abraão, eu ouvi. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente entrega nosso filho? Não sei. Mas se Deus salvou ele dos egípcios, talvez ele tenha um plano que a gente não consegue enxergar. Porque essa é a essência da fé verdadeira, não é? Não é confiar em Deus com as coisas que você não liga muito. É confiar nele com aquilo que, se você perdesse, sentiria como se uma parte de você tivesse morrido junto. Mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava sendo sádico. Ele estava estabelecendo um princípio que atravessaria milênios e chegaria até você hoje. Tudo que você ama mais do que a mim, eventualmente se tornará um ídolo que destruirá tanto você quanto a própria coisa que você idolatra. Porque é isso que acontece quando você ama alguma coisa mais do que Deus. Você começa a fazer concessões morais para protegê-la. Você começa a mentir para preservá-la. Você começa a manipular situações para controlá-la. Você se torna escravo daquilo que deveria ser apenas uma bênção na sua vida. E então, na sua misericórdia infinita, Deus estabeleceu um sistema de resgate. Os meninos não precisavam morrer literalmente. Eles podiam ser comprados de volta através do sacrifício de um cordeiro. O cordeiro morria no lugar do menino, e o menino continuava sendo filho dos pais, mas agora com uma consciência clara de que sua vida havia sido comprada com sangue. Sabe? O que isso significa na prática? Significa que aquele menino cresceria sabendo que ele estava vivo, não por acaso, não por direito, mas por causa de um sacrifício. Significa que toda vez que ele olhasse nos olhos do Pai, ele se lembraria: minha vida custou a vida de um inocente. Significa que ele carregaria para sempre a consciência de que foi resgatado com um preço. E agora, eu preciso te fazer uma pergunta que vai te atormentar. Você vive com essa consciência? Você acorda todo dia lembrando que sua vida, sua liberdade, sua esperança de eternidade custaram a vida do Filho de Deus? Ou você vive como se fosse um direito natural que você nasceu com? Porque aqui está a verdade, que vai cortar como uma espada. Se você realmente entendesse o preço que foi pago pela sua redenção, você não conseguiria viver agarrado às coisas deste mundo como se elas fossem mais importantes do que aquele que morreu para te dar acesso a elas. Jesus deixou isso cristalino em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não está pedindo para você odiar sua família. Ele está dizendo que quando você coloca sua família, seus sonhos, sua segurança, sua reputação, suas ambições acima dele, você se desqualifica automaticamente como discípulo. E aqui está onde a coisa fica pessoal para você. Qual é o seu primogênito? Qual é aquela área da sua vida que você nunca entregou completamente nas mãos de Deus, porque tem medo do que Ele pode fazer com ela? Talvez seja seu dinheiro. Você diz que confia em Deus, mas suas decisões financeiras revelam que você confia mais no seu banco do que no Deus que possui o gado sobre 1000 colinas. Você dá gorjeta para Deus com sobras, mas investe sua fé real no seu plano de aposentadoria. Talvez seja seu relacionamento. Você ora para que Deus abençoe sua vida amorosa, mas nunca entregou verdadeiramente seu coração nas mãos dele. Você quer que ele seja o cupido da sua vida, mas não o senhor dela. Você quer que ele torne seu relacionamento feliz, mas não santo. Talvez seja a sua carreira. Você quer que Deus abra portas profissionais, mas você nunca perguntou se a carreira que você escolheu é realmente onde Ele quer você. Você quer sucesso com a bênção dele, mas não necessariamente o sucesso que ele definiria para você. Talvez seja seus filhos. Você ora por proteção sobre eles, mas se desespera quando Deus permite que eles passem por dificuldades que poderiam formar o caráter deles.
Você quer que eles sejam felizes mais do que quer que eles sejam santos. Ou talvez seja algo ainda mais profundo. Talvez seja sua própria vida. Você nunca realmente disse a Deus: se o Senhor quiser me usar de uma forma que vai contra todos os meus planos, se o Senhor quiser me levar por caminhos que eu nunca escolheria, se o Senhor quiser que minha vida conte uma história que eu nunca escreveria para mim mesmo, que seja feita a tua vontade. Porque essa é a diferença entre religião e relacionamento, não é? Religião é você tentando usar Deus para abençoar sua agenda. Relacionamento é você entregando sua agenda para que Deus possa cumprir a dele através de você. E aqui está a parte que vai te deixar sem dormir. Deus não vai competir com seus ídolos. Ele não vai brigar pela segunda posição na sua vida. Ou ele é o Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de coisa nenhuma. Não existe meio termo com o Criador do universo. Abraão entendeu isso quando Deus pediu Isaque. Ele não entendeu por que Deus pediria de volta o filho da promessa. Não fazia sentido lógico. Mas ele entendeu que Deus tinha o direito de pedir, porque Deus havia sido quem dera. E quando ele colocou a faca sobre o peito do próprio filho, Deus disse: agora sei que me temes, pois não me negaste teu filho, teu único filho. O teste não era para Deus saber se Abraão o amava. Deus já sabia. O teste era para Abraão descobrir se ele realmente amava Deus mais do que qualquer coisa que Deus havia lhe dado. E essa é exatamente a pergunta que Deus está fazendo para você hoje. Você me ama mais do que qualquer coisa que eu te dei? Você confia em mim o suficiente para entregar nas minhas mãos aquilo que você mais teme perder? Porque aqui está a promessa que vai mudar sua vida se você tiver coragem de acreditar nela. Tudo que você entregar voluntariamente nas mãos de Deus, Ele vai te devolver transformado, purificado, multiplicado e abençoado de uma forma que você jamais conseguiria fazer sozinho. Mas tudo que você insistir em controlar, você eventualmente vai perder, e da pior forma possível. A escolha é sua. Você pode entregar seu primogênito hoje e ver Deus fazer milagres com ele, ou você pode tentar protegê-lo de Deus e descobrir tarde demais que ao tentar salvar sua vida, você a perdeu. Você já teve aquela sensação estranha de que alguém estava te observando, mas quando olhou ao redor não viu ninguém? E se eu te dissesse que você não estava imaginando coisas, mas que há uma presença te acompanhando todos os dias, te protegendo de perigos que você nem consegue ver e te guiando por caminhos que você nem percebe que está seguindo? Há uma presença divina operando na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas você está tão distraído com suas preocupações que perdeu a capacidade de percebê-la. Quando você aprender a reconhecer essa presença, você nunca mais se sentirá sozinho, abandonado ou perdido. 2 milhões de pessoas no meio do deserto. Não havia GPS, não havia mapas confiáveis, não havia sinalizações indicando terra prometida, 1.200 km. Era um mar de areia, pedra e morte se estendendo até onde os olhos alcançavam. E então aconteceu algo que mudaria para sempre a definição de orientação divina. Êxodo 13, 21, 22 descreve uma cena que te arrepiaria se você conseguisse visualizar. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Imagina acordar todo dia e ver uma nuvem gigantesca, diferente de qualquer formação natural, pairando sobre o acampamento. Não era uma nuvem comum que o vento podia dispersar. Era sólida, imponente, impossível de ignorar. Era a Shequina, a manifestação visível da glória de Deus. E quando anoitecia, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo que iluminava todo o acampamento,
aquecendo 2 milhões de pessoas no frio cortante do deserto. Mas aqui está o que vai te deixar sem palavras. Essa presença nunca falhou, nunca chegou atrasada, nunca saiu de férias, nunca teve um dia ruim. Por 40 anos consecutivos, 14.600 dias, 350.400 horas, 21 milhões e 24 mil minutos, a presença de Deus estava ali, constante, fiel, inabalável. E sabe o que é mais impressionante? Essa fidelidade não dependia da fidelidade do povo. Quando eles adoraram o bezerro de ouro, a coluna estava lá. Quando eles murmuraram contra Moisés, a coluna estava lá. Quando eles duvidaram do poder de Deus, quando se rebelaram contra suas instruções, quando falaram mal da comida que ele providenciava sobrenaturalmente todos os dias, a coluna estava lá. A fidelidade de Deus não era uma resposta ao comportamento deles, era uma declaração do caráter dele. Não importava quantas vezes eles o desapontaram, ele nunca os desapontou. Não importava quantas vezes eles questionaram o amor dele, ele nunca parou de demonstrá-lo. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que vai mudar completamente a maneira como você vê sua vida. Onde está a sua coluna de nuvem e fogo? Onde está a evidência da presença constante de Deus na sua história pessoal? Porque eu tenho uma notícia para você. Ela está lá. Sempre esteve. Você só estava ocupado demais reclamando para perceber. Lembra daquela vez que você deveria ter morrido naquele acidente, mas inexplicavelmente saiu sem um arranhão? Coluna de fogo. Lembra daquele emprego que você perdeu e ficou desesperado, mas 3 meses depois conseguiu algo muito melhor? Coluna de nuvem. Lembra daquele relacionamento tóxico que terminou e você achou que era o fim do mundo, mas hoje você agradece porque descobriu que estava sendo usado? Coluna de proteção. Lembra daquela doença que os médicos disseram que você não deveria ter sobrevivido? Daquelas contas que você não tinha como pagar, mas de alguma forma sempre aparecia uma solução? Daqueles momentos em que você se sentiu completamente perdido, mas algo dentro de você sussurrou: continue caminhando? Isso não eram coincidências, isso não era sorte, isso não era o universo conspirando a seu favor. Isso era a presença fiel de um Deus que te ama mais do que você consegue compreender, guiando seus passos mesmo quando você não percebe, protegendo você de perigos que você nem sabe que existem, abrindo caminhos que você nem imagina que estão sendo preparados. Salmo 139, 7, 10 captura essa realidade de uma forma que deveria te deixar sem fôlego. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Você não consegue escapar da presença de Deus, nem se quiser. Não consegue ir para um lugar onde Ele não está. Não consegue viver um dia sequer sem que Ele esteja operando na sua vida de maneiras que você nem consegue imaginar. Mas aqui está o problema. Você vive como um órfão espiritual, como se Deus fosse um pai ausente que te abandonou para se virar sozinho neste mundo cruel. Você acorda preocupado, vai dormir ansioso, toma decisões no desespero, reage às circunstâncias com pânico, como se você fosse o único responsável por fazer sua vida dar certo. E enquanto isso, Deus está bem ali sussurrando: meu filho, minha filha, relaxa, eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu nunca te deixei, nem te desamparei. Eu estou guiando seus passos, protegendo seu caminho, preparando seu futuro. Você não precisa carregar o peso do mundo nas costas, porque eu já carrego você nas minhas mãos. Mas você não ouve, porque está fazendo muito barulho com suas preocupações. Você não vê, porque está olhando para o lugar errado. Você não sente, porque está entorpecido pela ansiedade e pelo medo.
Romanos 8:28 promete algo que deveria mudar completamente sua perspectiva sobre os problemas da vida. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as que fazem sentido, não apenas as que você entende, todas as. Aquela traição que quase te destruiu, Deus está usando para te ensinar a confiar nele mais do que nas pessoas. Aquela perda financeira que te deixou desesperado, Deus está usando para te mostrar que Ele é sua verdadeira segurança. Aquela doença que te apavorou, Deus está usando para te lembrar que cada dia é um presente, não um direito. Você acha que Deus está ausente quando as coisas ficam difíceis, mas a verdade é que Ele nunca está mais presente do que nesses momentos. Você acha que Ele não está fazendo nada quando você não vê mudanças imediatas, mas Ele está orquestrando 1000 detalhes que você nem consegue enxergar para te levar exatamente onde você precisa estar. E aqui está a revelação que vai te libertar ou te condenar, dependendo do que você fizer com ela. A presença de Deus na sua vida não depende de você senti-la, ela independe de você reconhecê-la. Ela existe regardless se você acredita ou não, mas sua capacidade de viver em paz, em confiança, em esperança, essa depende totalmente de você aprender a discernir essa presença e se render a ela. Sabe qual é a diferença entre alguém que vive tranquilo e alguém que vive ansioso? Não são as circunstâncias, são 2 tipos de pessoas passando pelas mesmas dificuldades. A diferença é que uma aprendeu a ver a mão de Deus operando em tudo e a outra só consegue ver os problemas. Uma vê uma porta fechada e pensa, Deus está me protegendo de algo. A outra vê a mesma porta e pensa, Deus me abandonou. Uma vê um atraso e pensa, Deus está preparando algo melhor. A outra vê o mesmo atraso e pensa, Deus esqueceu de mim. E a pergunta que vai determinar a qualidade dos seus próximos anos é esta: você vai passar o resto da vida reclamando que Deus está ausente ou vai começar a treinar seus olhos para ver as evidências diárias da presença dele? Porque eu preciso te avisar de algo. Se você continuar cego para as manifestações da fidelidade de Deus na sua vida, você vai criar filhos cegas para essas manifestações também. E aí, em vez de deixar uma herança de fé, você vai deixar uma herança de desconfiança. Em vez de ensinar a próxima geração a reconhecer a mão de Deus, você vai ensinar eles a viverem como órfãos espirituais, igual você. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo como se estivesse sozinho neste mundo hostil, ou pode abrir os olhos para a realidade de que você nunca, nem por um segundo sequer, esteve realmente sozinho. Suas palavras mentem, mas sua vida grita a verdade. Você pode falar sobre Deus por horas, mas seus filhos estão aprendendo mais sobre quem você realmente é, observando como você reage quando ninguém está olhando. A herança mais poderosa que você deixará para seus filhos não é dinheiro, não é uma casa, não são diplomas. É o padrão de fé ou incredulidade que eles absorvem, observando como você vive quando acha que eles não estão prestando atenção. E essa herança vai determinar o destino espiritual de gerações inteiras. Deus sabia que a geração que saiu do Egito eventualmente morreria. Ele sabia que as crianças que presenciaram as 10 pragas cresceriam e se tornariam pais. Ele sabia que os netos daqueles que cruzaram o Mar Vermelho um dia fariam suas próprias perguntas sobre a vida, sobre o propósito, sobre quem é Deus. E então, ele fez algo genial e aterrorizante ao mesmo tempo. Êxodo 13:8 registra uma instrução que deveria fazer todo pai e toda mãe perder o sono. Naquele dia você explicará a seu filho, é por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Não era opcional. Não era uma sugestão para quando você tiver tempo. Era um mandamento direto.
Você vai contar para seus filhos o que Deus fez na sua vida. Mas aqui está a parte que vai te cortar como uma lâmina. A instrução não era apenas para contar histórias bonitas sobre Deus. Era para explicar de onde eles vieram, por que existem e para onde estão indo. Era para dar a eles um contexto espiritual, uma identidade sobrenatural, uma razão para viver que fosse maior do que apenas ser feliz ou ter sucesso. Imagine a cena: uma criança israelita, talvez com 5 ou 6 anos, olhando para aquele pão sem fermento e fazendo a pergunta mais natural do mundo: papai, por que a gente come essa coisa sem gosto todo ano? Por que não pode ser pão normal? E o pai, seguindo a instrução divina, se ajoelha na altura da criança e começa: meu filho, nós comemos isso para lembrar da noite mais importante da nossa história. Nós éramos escravos no Egito. Trabalhávamos de sol a sol, sem escolha, sem dignidade, sem esperança. Mas Deus nos viu, Deus nos ouviu e Deus nos libertou com poder e glória. E então o pai conta sobre as pragas, sobre o sangue nas portas, sobre a travessia do mar, sobre a coluna de nuvem e fogo, não como lendas antigas, mas como história familiar, como parte da identidade daquela criança. Você existe porque Deus foi fiel aos nossos antepassados. Você respira porque Deus honrou suas promessas. Você tem futuro porque Deus tem um plano para a nossa família que vai além do que conseguimos ver. E aquela criança cresceria sabendo exatamente quem ela era, de onde vinha e por que existia. Ela teria uma identidade inabalável, baseada nas ações sobrenaturais de Deus na história da sua família. Mas aqui está o problema devastador. E se o pai não tivesse uma história para contar? E se ele nunca tivesse experimentado uma libertação real? E se ele nunca tivesse visto a mão de Deus operando de forma concreta na sua vida? O que exatamente ele passaria para aquela criança? E essa pergunta me leva diretamente até você. Qual é a história de Deus que você está contando para seus filhos? Qual é o testemunho de fidelidade divina que eles estão absorvendo, observando sua vida? Porque aqui está a verdade brutal que vai te atormentar. Seus filhos não vão herdar seus discursos sobre Deus. Eles vão herdar seus padrões de como você reage quando Deus não faz o que você quer, quando você faz o que você espera, quando suas orações não são respondidas da forma como você planejou. Eles vão herdar a maneira como você lida com dinheiro quando está apertado. Eles vão herdar a maneira como você trata sua esposa quando está estressado. Eles vão herdar a maneira como você responde às frustrações, aos medos, às incertezas. Eles vão herdar seus vícios emocionais, suas inseguranças disfarçadas, suas formas de escapar da realidade quando ela fica pesada demais. E o mais assustador de tudo, eles vão herdar sua relação real com Deus, não a que você finge ter na igreja, mas a que você vive quando está sozinho no escuro, lidando com os problemas que ninguém vê. Deuteronômio 6, 6, 7 expõe essa responsabilidade de uma forma que deveria te deixar sem dormir. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Percebe a implicação? Não é uma aula semanal de religião, não é uma oração antes do jantar. É uma atmosfera constante de fé que permeia cada aspecto da vida familiar. É uma consciência de Deus que está presente quando vocês estão assentados em casa. Nos momentos casuais, nas conversas informais, nas reações espontâneas. É uma presença de Deus que está lá, andando pelo caminho, nas viagens, nos trajetos para a escola, nos momentos de transição. É uma realidade divina que influencia como vocês começam o dia levantando-te e como terminam deitando-te. Mas para isso ser real, para isso ser autêntico, você precisa ter primeiro uma história pessoal com Deus.
Você precisa ter experimentado libertações reais, transformações genuínas, intervenções divinas que marcaram sua vida de forma indelével. E aqui está onde a coisa fica pessoal. Se você não tem essa história, se você nunca passou por uma libertação real do Egito da sua própria vida, se você nunca experimentou o poder transformador de Deus de forma concreta, o que exatamente você está transmitindo para a próxima geração? Você está passando adiante uma religião de aparências? Uma fé de domingo que não tem poder para transformar segunda-feira? Uma crença em Deus que funciona bem em tempos de paz, mas desmorona na primeira crise real? Porque aqui está a verdade que vai te assombrar. Seus filhos conseguem sentir o cheiro da hipocrisia espiritual a quilômetros de distância. Eles sabem quando você está representando um papel. Eles percebem quando suas palavras sobre Deus não batem com suas ações, quando você pensa que eles não estão olhando. E quando eles crescerem, eles vão rejeitar não apenas sua religião superficial, mas a própria possibilidade de um relacionamento real com Deus. Porque para eles, fé vai ser sinônimo de fingimento e cristianismo vai ser igual à hipocrisia. Provérbios 22:6 promete: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas isso funciona nos dois sentidos. Se você ensinar incredulidade através do seu exemplo, se você modelar ansiedade disfarçada de preocupação, se você demonstrar que Deus é útil apenas para emergências, eles também não vão se desviar desse caminho quando crescerem. A questão devastadora é esta: que caminho você está ensinando através da sua vida? Seus filhos estão aprendendo que Deus é confiável, observando como você reage quando as circunstâncias fogem do seu controle? Ou estão aprendendo que Deus é apenas uma teoria bonita que não funciona na vida real? Eles estão absorvendo que a fé é algo que sustenta você nos momentos mais difíceis? Ou estão vendo que você precisa de álcool, pornografia ou qualquer outro mecanismo de escape para lidar com a pressão? Eles estão descobrindo que Deus é um pai amoroso, observando como você trata eles quando estão sendo inconvenientes? Ou estão concluindo que Deus deve ser tão impaciente e explosivo quanto você? E aqui está a parte mais aterrorizante. Essa herança não para com seus filhos, ela continua. O padrão de fé ou incredulidade que você está estabelecendo hoje vai influenciar seus netos, seus bisnetos, gerações inteiras de pessoas que você nunca vai conhecer. Êxodo 25:6. Deixa isso cristalino. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você está construindo uma herança de 1000 gerações de bênçãos ou uma herança de 3 ou 4 gerações de maldições? Está plantando sementes de fé que vão florescer em famílias inteiras por séculos? Ou está plantando sementes de dúvida que vão contaminar sua linhagem por décadas? Porque aqui está a escolha que você precisa fazer hoje. Ou você para de fingir que tem uma fé que não tem e começa a buscar uma transformação real, uma libertação genuína, uma história autêntica com Deus para passar adiante. Ou você aceita que vai ser responsável por gerações inteiras da sua família crescerem espiritualmente órfãs, tendo ouvido sobre Deus, mas nunca tendo visto Ele agir de verdade na vida de alguém que elas respeitam. A pergunta final que vai te perseguir é esta: quando seus filhos crescerem e tiverem seus próprios filhos, que história eles vão contar sobre o Deus que eles conheceram através de você? Todo o sofrimento que você já passou, toda a dor que você já sentiu, toda pergunta sem resposta que já te atormentou, tudo isso estava preparando você para entender uma única verdade que, quando você realmente compreender, vai mudar não apenas como você vê sua vida, mas como você vive cada segundo que ainda resta.
Toda a história que você acabou de ouvir, cada detalhe, cada símbolo, cada momento de libertação, foi escrita como uma seta gigante apontando para uma pessoa que mudaria tudo para sempre. E quando você finalmente entender quem é essa pessoa e o que ela fez por você, você nunca mais conseguirá viver uma vida comum. Há algo assombrosamente profético em cada detalhe da história que acabamos de percorrer. O cordeiro sacrificado para que o primogênito vivesse, o resgate através do sangue, a libertação de uma escravidão, impossível de quebrar por esforço humano, a coluna que guia dia e noite, o preço brutal da liberdade, a herança que passa de geração em geração. Cada símbolo, cada ritual, cada instrução divina estava gritando o nome de alguém que ainda não havia nascido, mas que já existia na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Toda aquela história era um ensaio gigante para o evento mais importante da história humana. E então, cerca de 1500 anos depois, um homem apareceu nas margens do Rio Jordão e viu outro homem se aproximando. E ele disse algo que deve ter parecido completamente insano para quem estava ouvindo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. O Cordeiro, aquele mesmo Cordeiro que morreu no lugar dos primogênitos israelitas. Aquele mesmo Cordeiro cujo sangue foi derramado para que a morte passasse por cima. Aquele mesmo Cordeiro que foi sacrificado para que outros pudessem viver. Só que desta vez não era um animal, era o próprio Filho de Deus, vindo para ser o sacrifício definitivo, final, suficiente para toda a humanidade, por toda a eternidade. E de repente, tudo fez sentido. Toda aquela tipologia, toda aquela simbologia, toda aquela preparação histórica estava apontando para Jesus Cristo. Ele era o verdadeiro Cordeiro, ele era o verdadeiro primogênito, ele era a verdadeira libertação, ele era a verdadeira presença que guia e protege. Ele era a verdadeira herança que passa de geração em geração. Mas aqui está onde a coisa fica pessoal, íntima, impossível de ignorar. Se Jesus é o cumprimento de toda aquela história, então sua vida hoje é a continuação dela. Você não está lendo sobre eventos antigos que não têm nada a ver com você. Você está descobrindo sua própria identidade, seu próprio propósito, sua própria razão de existir. Porque se Jesus é o Cordeiro que morreu no seu lugar, isso significa que você estava destinado à morte espiritual, mas alguém morreu para que você pudesse viver. Se ele é o primogênito que foi entregue por você, isso significa que você deveria ter sido rejeitado por Deus, mas alguém foi rejeitado para que você pudesse ser aceito. Se ele é a libertação, isso significa que você estava preso em uma escravidão que jamais conseguiria quebrar sozinho, mas alguém quebrou essas correntes para que você pudesse ser livre. Se ele é a presença que guia, isso significa que você nunca mais precisa viver perdido, confuso, sem direção, porque alguém já mapeou o caminho e está caminhando com você. E se ele é a herança eterna, isso significa que você não está apenas tentando sobreviver alguns anos neste planeta e depois desaparecer no nada. Você está sendo preparado para uma realidade que vai durar para sempre. Mas aqui está a parte que vai te deixar sem fôlego. Essa não é apenas uma teoria teológica bonita. Isso é uma realidade presente, tangível, disponível agora. Tudo que Jesus conquistou na cruz, a libertação, a identidade de filho amado, a presença constante do Pai, a herança eterna, tudo isso já é seu, se você escolher receber. Efésios 1:3-4 explode essa verdade de uma forma que deveria te deixar de joelhos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
todas as bênçãos espirituais, não algumas, não as que você merece, não as que você conseguir conquistar através de bom comportamento. Todas, elas já são suas em Cristo. Você já foi escolhido, você já foi aceito, você já foi amado de uma forma que transcende qualquer coisa que você já experimentou ou pode imaginar. Mas aqui está o problema devastador. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que se dizem cristãs, vive como se Jesus fosse apenas um seguro de vida para depois da morte. Elas acreditam que ele morreu pelos seus pecados, mas continuam vivendo como escravos dos mesmos padrões, das mesmas limitações, das mesmas prisões mentais e emocionais de antes. Elas têm Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Elas querem que ele as tire do inferno depois da morte, mas não querem que ele as tire do inferno em vida. Elas querem perdão, mas não transformação. Elas querem segurança eterna, mas não liberdade presente. E aqui está a tragédia. Ao viver dessa forma, elas estão desperdiçando o sacrifício mais precioso da história. Elas estão tratando como insignificante aquilo que custou a vida do Filho de Deus. Elas estão vivendo como pobres quando já foram feitas ricas, como órfãs quando já foram adotadas, como escravas quando já foram libertadas. João 10:10 registra as palavras do próprio Jesus que deveriam revolucionar sua existência. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante. Não apenas existência, não apenas sobrevivência, não apenas ir para o céu quando morrer. Vida transbordante, significativa, poderosa, transformadora. Agora, hoje, neste momento. Mas para experimentar essa vida, você precisa fazer mais do que apenas aceitar Jesus no seu coração e continuar vivendo exatamente como vivia antes. Você precisa entender que quando ele morreu, você morreu com ele. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Quando ele se assentou à direita do Pai, você se assentou com ele. Sua identidade antiga, baseada em traumas, limitações, medos, padrões familiares destrutivos, essa identidade foi crucificada com Cristo. Ela não existe mais. A pessoa que você era antes de entender verdadeiramente quem você é em Cristo já morreu. Você não precisa mais viver defendendo essa identidade falsa ou tentando melhorá-la. Gálatas 2:20 coloca isso de uma forma que deveria te libertar completamente. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não é mais você tentando ser uma pessoa boa. Não é mais você lutando para agradar Deus. Não é mais você carregando o peso de fazer sua vida dar certo. É Cristo vivendo através de você, amando através de você, agindo através de você, transformando você de dentro para fora. E quando essa verdade realmente penetrar no seu coração, quando você realmente entender que você não é mais aquela pessoa ferida, limitada, desesperada que costumava ser, tudo muda. Sua maneira de acordar muda. Sua maneira de enfrentar problemas muda. Sua maneira de se relacionar com pessoas muda. Sua maneira de ver o futuro muda. Você para de viver como vítima e começa a viver como vencedor. Você para de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo abundância. Você para de viver tentando impressionar Deus e começa a viver como alguém que já é completamente amado e aceito por Ele. Mas aqui está a escolha final, a decisão que vai determinar não apenas o resto da sua vida, mas a eternidade. O que você vai fazer com essa verdade? Você vai continuar vivendo como se Jesus fosse apenas uma teoria interessante, uma figura histórica respeitável, um seguro contra o inferno? Ou você vai começar a viver como alguém que foi literalmente resgatado da morte, adotado pelo Criador do universo,
e tem acesso a todos os recursos do céu para viver uma vida que glorifica aquele que pagou o preço mais alto possível pela sua liberdade? Porque eu preciso te dizer algo que vai soar duro, mas que pode salvar sua alma. Depois de conhecer essa verdade, a neutralidade não é mais uma opção. Você não pode fingir que não ouviu. Você não pode voltar a viver como se nada tivesse mudado. Você não pode tratar Jesus como mais uma opção no cardápio das religiões mundiais. Ou ele é quem ele disse que é: o caminho, a verdade, a vida, o único mediador entre Deus e os homens. E isso muda tudo na sua existência. Ou ele estava mentindo, estava louco, ou você está rejeitando deliberadamente a única esperança real que você tem de sair da escravidão espiritual em que nasceu. A escolha é sua, mas escolha sabendo que toda a história humana se divide em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. E sua vida pessoal também vai se dividir em duas partes: antes de você realmente entender quem Ele é e o que Ele fez por você, e depois. A pergunta que vai ecoar na eternidade é: quando você morrer, em qual parte da sua história você vai ter vivido mais intensamente? Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de coração. Em um mundo onde a maioria das pessoas busca entretenimento superficial e respostas rápidas, você escolheu investir seu tempo em algo que pode transformar não apenas sua vida, mas o destino eterno da sua família. Você está entre aqueles que ainda têm fome de verdade, que ainda buscam sabedoria genuína, que ainda desejam crescer à luz da fé cristã autêntica. O fato de você ter permanecido conosco por essa jornada intensa, através das lições do antigo povo de Deus, mostra que seu coração está aberto para a obra transformadora que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Isso não é coincidência, é providência divina. Agora, antes de você sair daqui e voltar à sua rotina, quero te convidar para um momento de oração. Não importa onde você está, se está dirigindo, caminhando, trabalhando, Deus pode te ouvir. Feche os olhos por um instante ou apenas incline seu coração diante dele e vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por cada pessoa que nos acompanhou até aqui. Obrigado porque o Senhor ainda tem pessoas que buscam sua verdade em meio a tanto barulho do mundo. Pai, que as palavras ouvidas hoje não sejam apenas informação, mas transformação. Que cada corrente invisível seja quebrada, que cada área não entregue seja rendida aos seus pés, que cada padrão destrutivo seja substituído pela sua vida abundante. Que eles reconheçam sua presença constante, que construam uma herança de fé para as próximas gerações e, acima de tudo, que vivam como pessoas que foram compradas com o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Senhor, faça deles pessoas diferentes, faça deles cartas vivas do seu amor. Use suas vidas para impactar este mundo que tanto precisa conhecer quem o Senhor realmente é. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero fazer um pedido para você que ficou até o final. Deixe um comentário aqui embaixo para que eu saiba que você esteve conosco nesta jornada. Se você não souber o que escrever, pode ser algo simples como "sou grato a Deus". Essas 3 palavras significam muito para nós, porque mostram que há pessoas do outro lado da tela que realmente foram tocadas por essas verdades. Seu comentário não é apenas um incentivo para quem produz este conteúdo, é um testemunho para outras pessoas que estão assistindo, mostrando que elas não estão sozinhas nesta busca por uma fé autêntica e transformadora. Se esta mensagem fez diferença na sua vida, eu te convido a se inscrever no canal para continuar recebendo reflexões bíblicas profundas como esta. Não é sobre número de inscritos, é sobre formar uma comunidade de pessoas que realmente querem crescer espiritualmente e impactar sua geração com o Evangelho verdadeiro. E se você tem condições e sente no coração o desejo de apoiar este ministério, considere se tornar membro do canal.
Sua contribuição nos permite continuar produzindo conteúdo de qualidade que edifica vidas e fortalece a fé de milhares de pessoas. Cada real investido aqui é multiplicado em vidas transformadas ao redor do mundo. Para finalizar, deixamos 2 vídeos especiais recomendados ao final desta mensagem. São reflexões cristãs que vão fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual e aprofundar verdades que foram apenas tocadas aqui hoje. Não pare por aqui. Continue essa jornada de crescimento. Continue buscando conhecer mais profundamente o Deus que te amou primeiro e que tem planos incríveis para a sua vida. Que Deus abençoe você ricamente e até a próxima reflexão. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.